daqui encontraram corpos que eram que aceitavam, né, o seu espírito, mas mesmo assim tinham que adaptar muito a sua capacidade intelectual para esses corpos, né, porque eles já tinham um certo limite, tanto de tamanho de cérebro, quanto de tamanho, quanto de desenvoltura, né, então tinham os seus limites. E tinham essa relação com o mundo espiritual que provocava e ajudava a evolução. Né? Então essa que acaba sendo o começo das religiões. Epa. Aí. Então eles tinham a cultura de cultuar os seus mortos, né? Então eles cultuavam seus ancestrais e tinham uma relação muito direta com o mundo espiritual. Deixa eu ver se não vai sair tudo. Então tinha uma relação muito direta com o mundo espiritual. Então a primeira religião era essa, você lidando com os espíritos. Conforme aqueles povos mais avançados, aqueles povos que foram os primeiros que vieram para a Terra, começaram a pagar suas dívidas, eles começaram a voltar para os seus planetas. Então eles começaram a ir de volta para os seus planetas e foram ficando sempre aqueles mais atrasados, né? Sempre os mais atrasados. E aqueles mais atrasados já não tinham uma capacidade de lidar com o mundo espiritual igual, né, aqueles que estavam indo embora. Por quê? Porque eles já eram mais atrasados justamente por isso, porque eles tinham mais dificuldade de aceitar as coisas morais, aceitar a parte espiritual, aceitar, né, eles eram mais fixos justamente nas dívidas. Então, mais fixos nos bens materiais, no bem-estar pessoal, no egoísmo, na vaidade, em todas essas coisas. Então, começou a se criar um afastamento do mundo espiritual para o mundo físico. E aí começou a ser aquela capacidade que eles tinham de lidar com todas aquelas dimensões foi diminuindo conforme foi, né, se elevando. Aqueles espíritos mais elevados foram indo embora, os espíritos mais atrasados foram ficando e foi diminuindo essa capacidade de lidar com o mundo espiritual. Então ele foi diminuindo e aí chegou uma hora que praticamente só um grupo pequeno, que eram os médiuns, conseguia lidar com o mundo espiritual. Mas isso não impedia que alguns que tinham poder, mesmo sendo médium ou não, quisessem deturpar todo o conhecimento em seu favor. Então eles começaram a tentar usurpar o poder. Né? Então eles começaram a tentar se utilizar daquela religião como uma forma de opressão, como uma forma de poder, como uma forma de se sobressair pelo povo. Então aqueles que eram iniciados, o que eles fizeram? Eles começaram a esconder as coisas. Então eles começaram a esconder de uma maneira que só aquele que fosse iniciado igual eles conseguisse entender aquilo que estava sendo, aquelas lições, aquele ensinamento que vinha sendo passado. Então eles começaram a criar grandes escolas de iniciação. Então aí a gente tem escolas de iniciação no Egito, no próprio África, né? Aí depois vai tendo as escolas de iniciação dos hebreus, aí dos judeus, aí tem a cabala, aí tem várias coisas que são escondidas, que justamente são uma maneira de proteger aquele conhecimento que foi dado pelos antigos, para não deixar aquelas pessoas inescrupulosas usarem para o seu próprio favor. Né? Então, para a gente ter uma ideia, eles conseguiam usar, por exemplo, uma energia de um orixá para construir as pirâmides, por exemplo. Então você conseguia invocar uma energia do ar para ajudar a movimentar uma